Oi, eu sou a Vitória e bem-vindos ao Feather Club, o clube do livro que vai te ajudar a ler um pouquinho mais. E aí, vamos lá? Hoje eu trouxe aqui um resumo com opiniões e, dessa vez, bastante spoilers sobre um livro que chama Assombrando Adeline. Eu vi esse livro no TikTok e ele estava gerando uma grande polêmica e eu resolvi ler ele para entender o que é que estava acontecendo. Então, antes de eu começar a falar um pouco sobre a história, eu vou falar um pouco sobre os gatilhos e classificação indicativa. Vou falar sobre gatilhos e classificação indicativa. Então, esse livro ele tem classificação indicativa de 18 anos, mais de 18. Ele tem logo no início, bem no comecinho do livro, tem um aviso que tá escrito assim: os conteúdos são muito sombrios, com situações de gatilho como CNC e consentimento duvidoso entre os personagens principais, violência, tráfico de pessoas, perseguição, tráfico infantil e situações sexuais explícitas. CNC é uma abreviação do inglês que é Consensual Non-Consensual, que é utilizada principalmente na comunidade do BDSM para um tipo de estupro consensual. É quando tem uma relação de poder entre um dominador e um dominado à força. E é como se eles tivessem ali um jogo sexual onde a ideia é que um não quer e o outro quer. Então tem ali um estupro consensual. Mas, assim, existe um acordo entre as duas partes. Seria basicamente isso. E esse livro ele tá classificado como um dark romance. Eu fui buscar um pouco mais assim no Google sobre o que é o dark romance. Eu não sei definir exatamente, então eu trouxe aqui algumas definições que eu encontrei. E eu encontrei assim, que é um gênero literário que combina elementos do romance com temáticas que sejam sombrias, relacionamentos intensos, muitas vezes relacionamentos abusivos e tóxicos, e principalmente com assuntos que são polêmicos. Onde tem um cara que tem uma moral que é meio duvidável, e ele tá ali com o seu par romântico, e que nada tem um limite, onde não tem um limite com esse par romântico e não tem um limite com as outras pessoas, basicamente. E é basicamente isso que eu encontrei, não achei muito mais sobre. É um romance sombrio, onde a parte do sombrio pode ser tanto com o par romântico quanto com as outras pessoas ao redor. Eu vou falar um pouco sobre o livro, quer dizer, um pouco não, eu vou contar a história inteira do livro. E depois eu vou falar algumas opiniões que são minhas. Essa eu acho que é a resenha mais difícil que eu já trouxe, que eu já fiz, na verdade, porque tem uma linha muito tênue ali entre a sua ética e moral lendo esse livro, principalmente com algumas partes, e que eu fui buscar outros vídeos e podcasts para entender ali o que, da minha opinião, fazer sentido sem ser uma coisa meio conservadora, e o que realmente não tem como, porque a gente não pode simplesmente esconder algumas coisas por trás do título Dark Romance. O livro começa com Adeline, que é a personagem principal. Ela se muda para um casarão que era o casarão da sua bisavó, que passou para sua avó, e agora que a avó dela morreu, ela resolveu se mudar para ir para lá. A mãe dela não gosta desse casarão, então acabou ficando para ela. E ela tem uma grande conexão com esse lugar porque era onde a avó dela morava e ela passou, acho que, a infância ali. Então, esse casarão chama Casarão Parsons. E ele é um casarão que é muito grande, ele é meio sombrio. Então fala que ele é meio escuro, as paredes e tudo mais. Ele tem uma arquitetura meio gótica. E em alguns pontos do livro ainda fala sobre a sensação da Adeline de ter fantasmas ali. Essa parte não é muito explorada, mas fala que o casarão é uma coisa que é bem assustadora. A Adeline, ela tem uma coisa com esse negócio do medo. Então ela gosta de coisas que são assustadoras, ela gosta de sentir medo, gosta de filme de terror e tudo mais. E o medo faz ela gostar do que ela tá sentindo e ela se sente muito excitada com isso. Tanto excitada do feliz quanto sexualmente excitada. A Adeline, ela é uma autora reconhecida, dá a entender que ela é uma autora independente, né? Não é publicada por editora, nem nada. E o livro, bem no início do livro, ela faz uma sessão de autógrafos.
Pelo que é entendido, ela é meio tímida e ela vê, assim, naquela multidão da sessão de autógrafos dela, um cara que é meio assustador, mas ao mesmo tempo é muito bonito. E ela só vê, assim, que ele tem uma cicatriz no rosto, e ela olha pra ele, ele olha pra ela, mas não tem nenhuma grande interação ali. A Adeline, ela tem uma melhor amiga que chama Daya, e depois dessa sessão de autógrafos, ela sai com essa melhor amiga, vai pra um bar, elas bebem e tudo mais. E a Adeline acaba conversando com a Daya sobre o fato de que ela tá tendo muita dificuldade de encontrar um parceiro pra ter relações sexuais. Não necessariamente um relacionamento, mas alguém que ela quer ter por uma noite, e é isso. Quando ela tem essa conversa com a melhor amiga dela, a Daya, ela pega o celular da Adeline, manda uma mensagem pra um ex-contatinho que ela conhece e chamando ele pra ir pra casa da Adeline, como se fosse ela, e falando bem explicitamente, assim, eu quero que você venha aqui pra gente transar. A cena corta pra Adeline e esse contatinho ali no rally rola, e até que eles escutam uma batida na porta, uma batida muito forte. A Adeline sai pra ver o que é que tá acontecendo, né? Então ela para tudo ali, sai na porta, olha ao redor e tudo mais, e ela não encontra nada. Só que aí ela fala, ai, já tava ruim, não quero continuar, fala pra esse cara, vai embora, por favor, não quero mais. O cara fica muito bravo e dá, tipo, um socão na parede, e ele quebra a parede, faz, tipo, um buraco nessa parede dela. E aí, quando ele faz isso, e depois que ele vai embora, a Adeline, ela percebe que dentro dessa parede tem um cofre, e ela encontra dentro desse cofre os diários pessoais da bisavó dela, que é a bisavó Gigi. Esse livro, ele tem 2 pontos de vista. Então, tem esse lado da Adeline e tem um outro lado, que é um lado masculino, que é do Zaid. Ele é mais conhecido como Z, porque ele tem uma organização dele, meio hacker, meio parecido com aquele Anonymous e tudo mais, que é muito comprometido em descobrir esquemas de tráfico de pessoas, principalmente de mulheres e crianças. Nos capítulos do Zaid, fica muito claro que ele não tem nenhum limite pra encontrar as informações. Então, o primeiro capítulo dele, ele já tá torturando e matando um cara pra ir atrás dessa informação, encontrar ali onde estão algumas crianças perdidas, sequestradas, escondidas, né? E ele fala que ele tá bem com isso. Assim, você consegue perceber que em nenhum momento dos capítulos dele, essa moral dele é quebrada. Ele tá tudo bem ele torturar e matar pessoas, porque essas pessoas são ruins, então, ok, eles são ruins, então pode. A gente também vê que o Zaid é aquele cara gato e assustador que a Adeline vê na hora da sessão de autógrafos, e ele fica altamente obcecado por ela. Ele vê o banner com uma foto dela do lado de fora da livraria. Ele já olha e já fala, meu Deus do céu, essa mulher é linda. Ele entra na sessão de autógrafos, ele olha pra ela e ele pensa, estou perdidamente obcecado, não vou nem falar apaixonado, porque é obcecado por ela. E ele já fala assim, não importa, ela não será capaz de escapar de mim agora. Acabei de encontrar uma ratinha e não irei parar até capturá-la. Ele fica extremamente obcecado por ela e assim, ele só vê o banner. Ele não falou com ela, ele não sabe do que é o livro dela, ele não sabe nada. Ele só simplesmente viu a foto dela e pensou, linda, maravilhosa, estou obcecado, tipo, ela vai ser minha a todo custo. O Zaid, então, ele começa a stalkear a Adeline, tipo, ele sabe tudo sobre ela. Ele sabe do passado, todos os homens que já passaram na vida dela. Ele descobre onde ela mora. Ele é, tipo, um grande hacker, então ele descobre tudo sobre ela. E ele começa a meio que rondar ela e rodear ela durante um tempo sem ela saber. Até que ele começa a deixar algumas coisas na casa. Então ele entra na casa dela e ele deixa uma rosa em cima da bancada. E a Adeline encontra e ela fica extremamente assustada, porque isso quer dizer que alguém entrou na casa dela. E ele faz isso com uma certa frequência, assim, durante um tempo. Ele deixa uma rosa com os espinhos cortados. Ó, que romântico. Ele invade a casa dela e deixa as rosas com espinhos cortados ali pra ela não se machucar. Ela fica muito assustada, porque ela tá dentro da casa dela e ela encontra essas coisas. Tem uma outra vez que ela encontra a rosa do lado de um copo de uísque bebido, assim, com uma parte bebida.
Então ela sabe que tem alguém entrando na casa dela e que ela tem um stalker. Quando ela lê os diários da bisavó dela, ela descobre que a bisavó também tinha um stalker que ficava rondando a casa, ficava de longe durante um tempo e depois começou também a entrar na casa dela. E que a Gigi, né, a bisavó dela, acabou se envolvendo com ele. Eles tiveram um relacionamento e tudo mais. E conversando com a mãe da Adeline, ela descobre que a bisavó dela foi encontrada morta dentro de casa. Então, ela automaticamente relaciona esse fato de que a bisavó dela tinha um stalker e foi encontrada morta com eu tenho um stalker, eu vou morrer. Entre essas cenas que o Zayd começa a deixar algumas coisas pra ela e ela percebe que ela tem um stalker, também tem umas cenas, assim, do Zayd conseguindo as informações, né, pra desfazer as redes de sequestro e de tráfico. Tem até a cena que ele consegue, né, resgatar algumas crianças e tudo mais. E nossa, meu Deus, ele é um cara super bom, ele salvou um monte de gente e tudo mais. Mas em todo momento ele se chama de monstro, ele fala que ele é um caçador, então ele tava caçando os caras que fizeram um sequestro lá de pessoas e tal, e agora ele tá caçando a Adeline. E ele tem muito isso, assim. O título, pelo menos quando você vê ali no Kindle, tá escrito assim: Assombrando Adeline, entre parênteses, o gato e a rata 1. Né? Então, eles entendem isso como um jogo de... Eles não, né? Ele, o Zayd, entende isso como um jogo de gato e rato. Então, ele dá o apelido pra Adeline de Ratinha desde o início, desde o momento em que ele vê ela e ele fala que ele vai ficar com ela, ele dá esse apelido pra ela. E ele fala isso em alguns momentos, assim, agora é meu momento de caçar a minha ratinha, eu preciso caçar ela e tudo mais. Ele se intitula esse grande predador que tá indo atrás dessa ratinha. Depois que aparece essa cena, né, do Zayd salvando as crianças e tudo mais, corta pra cena da Adeline, né, pro ponto de vista dela, e ela vai sair com a Daya, que é a melhor amiga dela, né, e elas vão pra uma baladinha, um bar, mais ou menos assim, porque ela ainda tá atrás ali de uma emoção pro quarto dela. Ela tentou com um contatinho, não deu certo, foi ruim, ainda foi interrompida. Aí elas decidem sair de novo, elas vão pra essa baladinha e elas conhecem um cara que chama Archibald, que vamos resumir aqui pra Art, e a Adeline se envolve com ele tem uns amigos, então a Daya também acaba indo pra casa com um dos amigos. A Adeline leva o Art pra casa e quando eles estão saindo, a Adeline recebe uma mensagem no celular dela falando assim, que se ela deixasse o Art tocar nela, que as mãos dele iam acabar dentro da caixa de correio dela pela manhã. Que ia cortar esse desconhecido, né, esse stalker dela, ia cortar as mãos do Art só por ter tocado nela. Ela simplesmente ignora essa mensagem e fala, tipo, eu vou deixar ele me tocar porque eu sou dona do meu corpo e tudo mais. Eles vão pra casa da Adeline. E aí, a mesma coisa que acontece com o contatinho lá que ela teve, acontece de novo. Então, eles estão ali num momento fogaréu, bem quente e tal. E aí, eles escutam uma pancada na porta. Aí, eles param tudo. Só que dessa vez, quem sai na porta é o Art. Ele sai pra ver, né? Ele sai da porta, vê ali no ao redor da casa. E ele some, ele nunca mais aparece. Ele desaparece totalmente. Ela chama a polícia, porque ele some, mas o carro dele ainda tá ali, pra tentar procurar ele e tal. Ele não aparece mais. E no outro dia, ela recebe uma caixa, tá? Tem uma caixa na frente da casa dela, totalmente ensanguentada, com literalmente as mãos do Art. E ela recebe uma mensagem falando assim, eu te avisei, eu falei que eu ia fazer e eu cumpro as minhas promessas, então tá aqui sua lição, toma as mãos do cara que você deixou tocar você. Pouco possessivo. Aí quando corta pro capítulo do Zayd, a gente descobre que ele não só matou o Art, como ele matou a família inteira dele, assim. Porque ele era de uma família de mafiosos, e o Zayd ficou com medo de matar só o Art e a família achar que a Adeline era culpada, então ele simplesmente foi lá e matou todo mundo. Porque, de novo, eles eram pessoas ruins, tá tudo bem se eu matar eles.
E a gente também descobre, assim, tanto no capítulo dela quanto no dele, que o Art era um cara ruim com mulheres. Então ele era violento, ele batia na ex-mulher dele, todas as mulheres que tiveram uma relação sexual com ele, ele realmente, tipo, mesmo sendo consensual, ele violentou elas. Então, deixa ali a entender que, nossa, o Zayd salvou a Adeline. Salvou deste cara que é horrível. Ele foi lá e matou esse cara, mas tudo bem, porque ele salvou a Adeline, porque ele era horrível. Depois disso, o Zayd começa a aparecer do lado de fora da casa da Adeline. Assim, ela vê a silhueta dele. Uma primeira vez que ele aparece, ela chama a polícia. Eles não acham nada. Depois, ele fala pra ela, né, por mensagem, que não é pra ela chamar a polícia, que se ela chamar a polícia ela vai ser castigada. E ela vê ele ali, né, parado no quintal dela, e ela resolve confrontar ele. Então ela sai na porta, ela fala, e aí, o que você vai fazer, não sei o quê. Ela, meio barraqueira, assim, um pouquinho. E aí ela responde as mensagens, né, que ela recebe do celular. Ela fala, você vai me castigar, então você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, vai fazer o quê? Você não é ninguém, não sei o quê. Tipo, ela dá uma, assim, enfrentada nele. E ela entende que ele quer assustar ela. Ele fala isso muitas vezes, assim, você tá assustada já? Você já está com medo? O que você está sentindo? Ele quer, assim, que ela fique assustada. Porque, de novo, ele conhece ela, ele stalkeou a vida inteira dela. E lembra que eu falei que a Adeline tem esse negócio com medo, com susto? Então ela fica muito excitada quando ela tá com medo. E isso é muito explorado ao longo do livro, né? Então essa relação deles, que ele começa a perseguir ela e ele assusta ela em diversos momentos, assim, principalmente nesses primeiros capítulos dessa interação que eles têm. Ela fala do tipo, eu estou com medo, mas eu estou hipnotizada, eu não consigo me mover, mas eu tô muito excitada, tipo, umas coisas assim. Ela fica, assim, com medo, porque afinal é um cara que ela não sabe quem que é, mas ao mesmo tempo ela resolve que ela vai dar uma provocada ali, assim, no tipo, você vai me castigar e eu quero saber como, né? Então, ela em alguns momentos até fantasia com isso, do tipo, nossa, eu tenho um homem que quer me castigar, tipo, uma coisa assim. Nisso, depois que ela faz esse enfrentamento ali, né, e aí, vai fazer o quê? Ele invade a casa dela, tipo, ele entra na casa dela, ele basicamente se força em cima dela, primeiro só fisicamente, assim, encosta ela na parede, prende ela na parede, coisas nesse estilo, e ele fala que ela vai querer ficar com ele. Então ela diz, mas eu não quero você, sai daqui, não sei o quê. E aí ele fica tipo, ainda, você não me quer ainda, você vai me querer e não sei o quê. E aí ele fala assim pra ela, eu vou te dar uma oportunidade de correr e de se esconder. Vou te dar 5 minutos pra você se esconder, né, nesse grande casarão, e depois eu vou ir atrás de você. E aí ele continua repetindo ali você já está assustada, você já está com medo, você tá com medo, mas você vai gostar. Tipo, umas coisas desse estilo, assim. E em muitos momentos ela também fala, assim, desse ponto de vista dela eu estou assustada, mas eu estou hipnotizada. Eu estou assustada, mas ele está me deixando sem ar. Umas coisas nesse estilo, assim. E aí ela foge, né? Porque gato e rato. Ela foge dele, tenta se esconder. Ele encontra ela muito facilmente, assim, é tipo ridículo. E ela fala várias vezes pra ele ir embora. Fala, eu não quero ficar com você, sai daqui, me solta, me larga. Ela fala diversas vezes. E ele diz, não, a gente fez um acordo, eu deixei você se esconder e eu falei que se eu te pegasse você ia ver e agora você vai ver, né? Tipo, nesse estilo. E aí ele basicamente se força muito em cima dela e ele estupra ela com um revólver. Tipo, essa é a grande primeira cena, nossa, de amor.
ele estupra ela com um revólver. Não sei o que a autora estava na cabeça, mas ok, vou só continuar falando. E ela tá ali, muito assustada, mas ao mesmo tempo o livro dá muito a entender do tipo, ai, mas o corpo dela tá falando o que ela quer e tudo mais, né? Mas tem uma coisa que eu já vou dar a minha opinião, que me incomoda demais nesse livro, é porque ela chora muito. Então, assim, não dá pra você classificar isso como um daquele. O que é dito no começo do gatilho, é o consensual, não consensual. Não tem nenhum acordo deles, assim, e não tem nenhuma conversa. Ele simplesmente chega e ele se joga em cima dela e ele fala: você vai gostar sim. E ela chora de medo. Ela chora porque ela tá pedindo não pra ele ir embora e ele não vai embora, sabe? É um negócio que, assim, tipo, você lendo, dá até um mal-estar. Do tipo, cara, não, só não. Mas enfim, daqui a pouco eu conto mais um pouco sobre as minhas opiniões. Depois dessa grande cena, que é tipo a cena do livro, né? Desse negócio do revólver e tudo mais, é um livro bem detalhado, né? As cenas de sexo são bem detalhadas. Então, tem essa grande cena, meu Deus do céu. Todo mundo que leu esse livro vai falar, meu Deus, a cena do revólver. Tipo isso. Ele invade a casa dela outras vezes, nos outros dias, né? Pelo que eu entendi, eu me lembro, assim, é uma sequência de dias. Não tem nenhuma folga ali. Tipo, todo dia ele vai lá, de noite, na casa dela, e ele fica do lado de fora da casa, depois ele entra, ele vê ela dormindo, ele fica parado, tipo, meio Edward do Crepúsculo, assim, fica parado, tipo, perto da cama dela, vendo ela dormindo e tal, e ele invade a casa dela, e ele se força em cima dela várias vezes, assim, com todas as vezes sendo uma relação sexual onde no começo não tem a penetração do órgão masculino no órgão feminino. É isso, mas tipo, ele usa o revólver, ele usa dedo, ele usa língua e tudo mais. Então, tipo, ele se força em cima dela e ela pede que não. E ela fala não várias vezes, né? Então, o livro tenta trazer isso do que, tipo, ele faz essa caça com ela, né? Então toda vez ele entra, ele assusta ela e ele meio que dá uma oportunidade dela dar uma fugida ali e ela é sempre meio que capturada, né? A ratinha é capturada e que ela gosta de sentir esse medo e tal. Mas, de novo, ela sempre fala não, ela sempre chora, ela sempre fala que ela está assustada. E aí depois vem eu estou assustada, mas eu estou hipnotizada. Tipo, nossa, ele é lindo. Nossa, meu Deus, como ele é grande. De todas as formas possíveis. E em todas essas vezes ele ignora ela. Ele fala, tipo... É uma frase que é bem constante. Ele fala pra ela, você ainda não gosta de mim, mas você vai gostar. Você vai se apaixonar pelo meu lado ruim. Coisas nesse estilo, assim. E entre essas cenas, né, tipo, desse estupro que não é consensual, tipo, não é esse consensual, not consensual, tipo, não é isso que é o gatilho, o nome do gatilho, né, não é isso. Ele, tipo, se força em cima dela, ele tem essas cenas onde ele resgata pessoas, resgata as mulheres e resgata as crianças. E é tipo, ai, mas ele fez isso, mas ele é bom. Ele fez isso, mas ele tá ali numa organização que resgata as pessoas do tráfico. Tipo, então ele é um vilão com ela, mas ele é bom. Tipo, parece que tá sempre tendo esse contraponto do tipo, estou te apresentando uma pessoa ruim, mas ó aqui essas ações boas. Um pouco dele ruim, mas olha aqui essas ações boas. E ele, nesse meio tempo, assim, dessas visitas, ele conta, né, a história conta que ele tá tentando entrar em uma sociedade, tipo, chama Society, uma sociedade secreta dessas pessoas que são perturbadas, né, tipo, uma sociedade de pedófilos e tal, porque ele tá tentando derrubar essa sociedade. Ele vê um vídeo, assim, na Dark Deep Web, assim, que é de uma criança, né, e ele
tá muito focado em derrubar essa sociedade por conta desse vídeo que ele assiste e dessa galera perturbada que faz várias coisas com essa criança e mata depois. E ele tá tentando se infiltrar ali. Então, conta um pouco sobre ele indo em alguns lugares, conhecendo algumas pessoas. Todos esses lugares que ele vai, tem mulheres que estão ali submissas e traficadas. E que ele vai tentando ajudar uma a uma, assim. Ele meio que entra e como ele não pode ser descoberto, ele meio que tira uma por uma. Toda vez que ele vai, ele tira uma coisa desse estilo. E, nesse meio tempo também, a Adeline tá ali tentando entender os diários da bisavó dela. Então, ela descobre que a bisavó começa a ter esse relacionamento com o Stalker chama Ronaldo. E o bisavô dela, que é o John, começa a desconfiar que ela tá tendo um relacionamento fora do casamento ali. E tem um amigo da família que acaba se intrometendo ali, porque eles estão num jantar e o John, né, o bisavô dela, acusa a bisavó de traição e tudo mais. E esse amigo da família é o Frank, que tá ali meio que sempre com eles, assim, né. O Zayd, ele tá nessa missão, né, de entrar nessa society e ele acaba fazendo um contato. Eu acho que ele é um governador, que ele chama Mark, que é meio que tipo um chefe ali, né, daquele grupo de pessoas perturbadas. E ele se aproxima desse Mark pra tentar fazer uma amizade, mostrar, tipo, eu também sou perturbado igual você, pra tentar conseguir presenciar o ritual que ele viu ali na Deep Web com a criança, porque ele quer tentar salvar essas crianças. E aí, quando ele vai... ele tem um encontro com esse Mark em um lugar dessa sociedade ali, né, de um bar e tal. E ele vai depois ter um outro encontro com ele num bar mais aberto. E quando eles vão pra esse outro bar, que fica no centro da cidade, eles acabam no mesmo bar que a Adeline também tá. E aí o Zayd percebe que o Mark tá de olho nela. Ele até tira uma foto dela, tipo, assim, escondida. Ele pega o celular, tira uma foto dela. E aí, nisso, o Zayd, ele se sente obrigado em falar assim, aquela ali é a minha mulher. Tipo, apaga essa foto, aquela ali é minha mulher, minha garota e tal. E aí o Mark fica tipo, nossa, desculpa, eu não sabia. Então eu vou apagar a foto, tipo, te respeito porque ela é sua mulher, né? E aí... Mas ele fala assim, mas vamos lá, então me apresenta a ela. Ela fica extremamente assustada, porque ela vê o Zayd na luz do dia. E toda vez que ela vê ele obviamente se força em cima dela. Então ela fica meio, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O Mark ainda fala o nome do Zayd, tipo, errado, né? Que é o nome que ele dá. Ele chama ele de Zack, então a Adeline fica... Tá, então quer dizer que de tudo que você me contou... nem seu nome é verdade, tipo, seu nome não é Zayd, é Zack. E ele acaba contando pra ela dessa organização que ele tem, desse trabalho que ele faz pra combater o tráfico de pessoas, principalmente mulheres e crianças. E aí, quando eles estão ali nesse, tipo, meio encontro ali do bar, onde tá o Zayd, o Mark e a Adeline... A Adeline acaba falando o que ela tá fazendo, contando que ela tá ali pesquisando um pouco sobre os diários da bisavó dela, porque ela tá muito obcecada em descobrir como a bisavó dela morreu. E o Mark fala, tipo, meu pai conheceu a sua bisavó. Tipo, o pai dele era o Frank, que é esse amigo da família, super intrometido. Se você é uma pessoa que... lê muita coisa de suspense, assim, você saca na hora o que tá acontecendo. Então, assim, quem matou a bisavó da Adeline foi o Frank. O Frank era extremamente apaixonado pela bisavó dela e ele descobre também que ela tá tendo ali um affair, uma traição. E ele se sente traído porque ele fala, meu Deus do céu, você já me traiu com o seu marido, já quando você casou com o seu marido, e agora você resolveu fazer... ter um relacionamento com outro cara e esse cara não sou eu. Então quem mata ela é o Frank, né? Só que você só descobre isso no final do livro. Então eu tô adiantando. Nesse momento, assim, quando a Adeline ela descobre que o Frank
é o pai do Mark, ele capta ela ali, assim, tipo, captura ela ali. Ai, nossa, então seu interesse no meu pai é real. Aí ele fala, a gente vai ter um evento, né? Eu e minha esposa vamos fazer um evento pra, tipo, alta sociedade, não sei o que. Vocês deveriam vir. Aí lá eu te conto um pouco mais sobre a sua bisavó, pode ser? Porque ele quer, tipo, atrair a Adeline pra esse evento. Aí os dois vão, o Zayd e a Adeline vão nesse evento. O Zayd primeiro fala, não, a gente não vai, eu quero te manter protegida e não sei o quê. E aí a Adeline fala, eu vou sim, porque eu quero saber mais sobre a minha bisavó. E aí os dois acabam indo. Aí nesse indo, antes de ir, rola ali uma ceninha de sexo. Quando eles estão lá, nesse evento, eles vão depois de fazer ali uma socialzinha, eles vão pra uma sala vazia de um cinema que tem dentro da casa desse cara, né, do Mark. E ali, de novo, eles transam e enfatizando, assim, onde ele fala pra ela, você vai sim me amar em algum momento, você vai ser a mulher dos meus filhos, você vai casar comigo, tipo, muito certamente. E ela, aos poucos, vai parando de falar não, porque ela sabe que não adianta em nada. Então, tem tipo um mini estalinho ali, onde ela para de falar, não, não quero, não sei o que, pra ai, eu estou me sentindo. Será que é errado eu falar que eu quero, sim? Será que é errado eu não falar que eu não quero porque eu estou tão assustada, que eu estou excitada? Tipo, começa nesse nível, assim. Aí depois desse evento, assim, eles vão embora e tal. E aí o Zayd começa ali, ele acaba meio que se introduzindo, assim, nessa mini sociedadezinha. Ainda não é na sociedade da society e tudo mais, mas ele tem ali um pedacinho de entrada. E aí acontece um evento na cidade, que, tipo, sempre acontece, que é um evento de terror. E a Adeline ama, que é, tipo, várias casas de terror. Tipo aqueles parques de diversões, assim. Só que é só casas de terror. E cada casa tem um tema diferente. E aí a Adeline vai com a Daya. É tipo, um grande passatempo delas fazer isso todo ano. E quando eles estão lá, a Adeline tá só com a Daya, ela encontra o Mark e alguns homens. Então ela fica meio, tipo, com o pé atrás, ela ainda fala que ela foi com o Zayd, tipo, e ele foi no banheiro, daqui a pouco ele volta, tipo, meio nesse estilo assim, porque ela percebe que o Mark tá meio, tipo, com um olhar meio esquisito pra ela. Mas no final das contas ela acaba cagando, entra lá na casa do terror, vai se divertir com a Daya e esquece o Mark, assim. E aí o Zayd, como ele tá stalkeando a Adeline, ele também tá nesse evento. Nesse momento, eu não lembro se ele vai pra lá porque ele sabe que a Adeline tá lá, ou se é porque ele sabe que o Mark tá lá. Mas se eu não me engano, ele vai por conta da Adeline e ele vê essa mini interação que a Adeline tem com o Mark. E ele fica super preocupado. Ele vai até lá também, tipo, depois que a Adeline e a Daya entram na casa lá do terror. Ele vai até o Mark e fala, tipo, ai, nossa, perdi as meninas. Elas entraram na casa sem mim. Aí o Mark fala, nossa, é bem que ela falou que você tava no banheiro, uma coisa assim. E aí, no fim das contas, tipo, o Zayd fica meio atrás delas pra proteger e meio atrás do Mark pra ver o que ele vai fazer. E aí, ele escuta o Mark falando com os homens, né, que tá com ele, que eles vão sequestrar a Daya e a Adeline. Tipo, já tem uma van tudo preparada e tudo mais. Tipo, meio que foda-se o Zack, que é o codinome dele, né? Foda-se o Zack, a gente vai pegar elas mesmo, porque elas vão me dar muito dinheiro e depois a gente vê o que a gente faz com ele. Tipo, um negócio assim. E aí ele escuta, né, porque ele tá perto, aí ele cata os caras e mata eles. Mas assim, primeiro ele só cata os caras e leva pra, tipo, um porão dentro dessa casa mal assombrada que tem nesse evento. Aí nisso, o Zayd encontra uma nova personagem ali que chama Cibi.
E a Cib, ela é, tipo, pancadinha da cabeça, ela é totalmente psicótica, totalmente psicopata. Ela escuta vozes, ela tem alucinações, ela fala que ela sente o cheiro do demônio, coisas nesse estilo. E eles meio que, tipo, nesse mini segundo que eles se conhecem, eles formam uma aliança, o Zayde e a Cib, pra a Cib tomar conta do Mark e os homens antes dele voltar e, tipo, torturar eles e matar. E aí, nisso, ele pega o Mark e os homens lá, né? Que eu não lembro os nomes dos homens que estão com ele. E coloca ali naquela casa. E ele vai atrás da Adeline. E a Adeline já tá em outra casa, já tá se divertindo, já tá, tipo, se divertindo horrores. Ele encurrala a Adeline dentro dessa outra casa, que é, tipo, uma casa de espelhos. E ali, ele, novamente, tem uma cena de sexo. Ele usa os espelhos pra falar pra Adeline, tipo, olha como você é linda, olha como você é a deusa da minha vida e tudo mais. Mas, novamente, tipo, falando, você vai me amar sim, você vai querer ficar comigo sim, você não gosta de mim ainda, você fala que você me odeia, mas você vai gostar de mim sim. Tipo, é uma cena que é pra ser meio romântica, meio ainda naquilo do você não gosta de mim ainda, mas você vai gostar. Aí eles transam dentro dessa casa de espelhos, assim. Depois ele larga a Adeline, ele fala, tipo, bom, beijos, eu preciso voltar lá pra onde eu tava. Aí ele volta pra casa mal assombrada, que tá lá a Cib, o Mark e aquele outros homens e tal. Aí ele tortura os caras, mata os caras, e a polícia encontra o corpo deles. Só que tudo acaba caindo na culpa da Cib. Porque ela é uma garota instável. Eu não lembro se fala a idade dela, mas é isso. Ela tem problemas psicológicos. Ela fala que ela tem acho que quatro capangas. E eles não existem, são homens que não existem. Mas ela fala que esses caras acompanham ela, que são os, tipo, guarda-costas delas e tal. E aí, esse livro, O Assustando Adeline, ele é uma duologia, né? Tem esse livro, tem mais um. E enquanto eu tava lendo no Kindle, eu descobri que tem tipo um conto desse pedaço de quando o Zayde tá ali com a Adeline e a Cib tá ali dentro da casa do Mal Assombrada com esses caras. E eu não li esse conto, eu passei por cima porque eu queria saber se tinha alguma informação importante. E não tem. A única informação que eu achei interessante desse conto a mais é que fala que a Cib, essa alucinação que ela tem com esses quatro caras, são marionetes que tem nessa casa mal assombrada. E ela alucina com essas marionetes. Então ela acha que essas marionetes são esses capangas dela. Depois dessa cena que o Zayde mata o Mark e tudo mais, ele sai numa missão pra tentar ali derrubar a sociedade, ele já acha que ele tá dentro, ele é convidado pra uma iniciação, assim, dos caras, e ele vai, mas é uma armadilha, assim, eles sabem já quem o Zayde é, eles explodem o lugar, a galera, tipo, alta sociedade dessa sociedade, explode o lugar, mata um monte de gente e tudo mais. Eles estão tentando matar o Zayde, porque eles sabem que ele tá atrapalhando todos os planos. E nisso, eles sequestram a Adeline. Tipo, o final do livro é esse. Então, no fim, a Adeline é sequestrada por essa sociedade e ela é levada pra uma casa com outras mulheres que vão ser vendidas pra caras extremamente ricos. Esse é o final do livro. Assim, eu li o segundo livro também. Eu acho que os dois livros têm páginas demais para ser dois livros. Poderia ser um livro só, grande, mas poderia ser um livro só. E nesse segundo livro, a Adeline tá ali sequestrada. Uma boa parte do livro ela tá nessa casa com essas outras mulheres. Então, tem cenas bem explícitas, tipo, das torturas que acontecem ali, do que ela passa nessa casa sequestrada. Depois o Zayde consegue recuperar ela, ele treina com ela, ele transforma ela, tipo, numa mulher super fodona e tal. E esse é o segundo livro. E eles derrubam essa sociedade. Resumindo bem resumidamente, esse é o segundo livro.
Bom, vamos às minhas opiniões sobre esse livro. A primeira coisa é, eu achei ele um pouco perturbador, porque tem toda essa romantização por trás dessas relações, principalmente sexuais, que o Zayd tem com a Adeline. E isso é muito preocupante, porque eu acho que é difícil você colocar ali como escondido atrás de uma tag de dark romance um estupro. Tipo, no começo do livro, o gatilho ali, né, de CNC, ele é um gatilho onde, por mais perturbadora que seja a relação desse jogo sexual entre as duas partes, isso é um fetiche e é um acordo, né? É um acordo. Tem uma conversa antes que acontece entre as duas partes dessa relação, onde existe um acordo sobre o que é possível fazer, o que não é, onde está o limite, até onde podemos ir. E esse acordo nunca acontece com o Zayd e com a Adeline. Ele simplesmente se força em cima dela, ele impõe um limite onde ele sabe qual é o limite, até qual limite ele vai, mas em nenhum momento há uma conversa com a Adeline do tipo, vamos fazer esse jogo? No final do segundo livro, eles têm esse jogo. Tipo, é muito explícito, assim, onde ela sabe que ela gosta, ela fala pra ele, eu gosto quando você me persegue, tipo, ela fala isso explicitamente. Eu gosto desse jogo que a gente tem onde você me persegue e depois você me captura e não sei o que. Ela fala isso. Só que no início, não. No início ela fala diversas vezes como ela não quer ter essa relação, como ela não quer ter uma relação com ele. Ela não quer que ele esteja ali. Ele invade a casa dela, tipo, ele simplesmente hackeia a vida dela, ele mata o cara porque o cara chegou perto dela. Ele fala pra ela assim, você nunca mais vai poder ter outro cara, tipo, o único cara da sua vida sou eu. E também em diversos momentos ele fala assim, você vai chamar meu nome e pra você eu vou ser Deus. Tipo, uma coisa assim, nossa, um ego masculino muito grande. E isso é meio perturbador. Assim, você lê o livro e eu acho que pra mim o que foi mais perturbador mesmo é porque eu vi esse livro no TikTok sendo panfletado, sendo assim um grande hype, com as pessoas falando, nossa, eu queria um Zayd pra mim, eu queria achar um homem desse pra mim. E isso eu achei muito perturbador, porque como que você acha sexy um cara que se força em cima da mulher? Tipo, não, isso não é sexy. Tipo, isso não é nem eticamente possível, assim. Você pode ali colocar dentro do seu livro de Dark Romance um fetiche que pode ser meio problemático e tudo mais, mas se for um acordo entre as duas partes, e assim, me vem muito na cabeça 50 Tons de Cinza, onde tudo acontece ali e beleza, mas o primeiro passo daquele casal esquisito é um acordo. Tipo, eles têm um acordo. E não tem esse acordo aqui. Não tem esse acordo entre o Zayd e a Adeline. E outra coisa que é extremamente incômodo é essa forçação de barra que ele é um cara bom. Tipo, não faz sentido. Você tem um cara ali que salva mulheres do tráfico, salva as mulheres de uma vida onde elas vão ser ou são escravas sexuais e tudo mais. E este mesmo cara que tem este princípio de moralidade, de eu vou salvar essas mulheres e essas crianças que estão sendo sequestradas e tudo mais, este mesmo cara se força em cima da outra mulher. Tipo, mulheres que eu não conheço, beleza, eu vou salvar. Mulher que eu conheci, que eu gostei, que eu me apaixonei e blá blá blá, nessa dali eu vou ser violento. Tipo, não faz sentido,
sabe? É uma trama que não faz sentido. Tipo, é isso, não faz sentido. Eu li os 2 livros, tipo, não vou mentir. Eu li os 2 livros, eu estava curiosa, primeiro, eu estava curiosa. E eu acho que isso é uma das coisas que fazem muitas pessoas lerem. Eu terminei o livro com ela sendo sequestrada e eu queria sim saber o que ia acontecer. Só que é um livro onde, assim, é meio incômodo você saber que existem mulheres que se identificaram, não, que acharam sexy e interessante o jeito que o Zayd é. O que ele salva as outras mulheres é exatamente o que ele faz. E isso tem uns questionamentos durante o segundo livro, falando do tipo, ai, por que que a Adeline, né, tem esse questionamento? Por que que com esse cara que tá se forçando em cima de mim, eu tô me sentindo mal e com o Zayd eu me sentia segura? Tipo, e ela fala isso em alguns momentos. Então é assim, um livro que a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei de ler ele, e de verdade, assim, eu não tenho muito costume de procurar o autor antes de ler. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei de ler foi ver quem era o autor e ficar extremamente impactada sabendo que é uma mulher. Tipo, foi uma mulher que escreveu isso. Ao longo do livro, a Adeline é extremamente objetificada. Ela é simplesmente tratada como um pedaço de carne. Aquela mulher que simplesmente tá ali, nossa, ela é bonita, então ela pode ser assediada. Ela é bonita, então ela vai sim ser perseguida. Tipo, uma coisa nesse estilo. E tem muitos momentos, assim, também, que ela é uma mulher sensata, falando, este cara é perigoso, ele tá me stalkeando, eu não quero que ele esteja aqui, eu não quero ter nada com ele. E em momentos seguintes, tudo é explicado porque ela gosta de sentir medo. Tipo, não tem problema nenhum ela gostar de sentir medo, não tem problema nenhum ela se excitar com esse jogo de sentir medo, né? Mas tem um grande problema disso não ser consensual. Tipo, tem um grande problema nisso. Assim, fora isso, ele tem uma escrita extremamente atrapalhada. Tem frases que não fazem sentido. E vendo os outros vídeos, né, de outras pessoas que falaram sobre esse livro, gerou também uma pergunta do será que esse livro ele só foi mal escrito ou ele foi mal traduzido? Não sei dizer. Não resolvi procurar ele em inglês direto, não resolvi. E também não vou trazer uma estatística aqui tão específica como eu vi em alguns vídeos, mas a nota desse livro, tipo, tanto no Scoob, que é uma grande plataforma brasileira, quanto no Goodreads, que é uma grande plataforma internacional de classificação de livros, a nota desse livro é, tipo, basicamente 4,5. Assim, uma média. Média geral. 4,5. E esse livro não é 4,5, cara. Ele não é um quase 10. Ele não tem uma história bem escrita. Tipo, essa história não é bem escrita. Os personagens não fazem sentido. Tipo, esse livro, ele parece um livro erótico para homem. Assim, o jeito que ela fala dela com a amiga dela, tipo, altos xingamentos de ai, oi vadia, oi cadela, umas coisas assim. Ela fala algumas coisas, tem algumas frases e algumas falas, principalmente, que não são falas coerentes com mulheres. Tipo, não são falas coerentes com mulheres. Primeiro, assim, parece um livro escrito por um homem sobre uma mulher. E eu vendo, assim, outras pessoas falando sobre esse livro, eu chego na mesma conclusão, que este livro foi feito para ser polêmico. Porque é isso, ele foi polêmico no TikTok, com milhões de edits, com vídeos falando sobre esse livro, com pessoas falando, nossa, meu Deus, como é sexy esse Zayd.
que fizeram com que várias outras pessoas fossem ler esse livro pela curiosidade. Inclusive eu li esse livro pela curiosidade para entender o que estava acontecendo. Esse livro, ele é muito marqueteiro. Tipo, ele fala sobre um tema polêmico de uma forma onde tá tudo bem porque é um dark romance. Tipo, não vamos tratar isso como uma polêmica, você está sendo conservador, isso é um dark romance. E isso não é verdade. Assim, tudo bem você ter esse gênero onde vai pegar coisas que são polêmicas e tabus, principalmente no âmbito sexual, mas não quando isso passa a ser uma coisa que é um crime, cara. Estupro é um crime. Tipo, você não pode simplesmente romantizar um crime. Assim, e todos os crimes que acontecem. Eu entendo ele é um vilão bonzinho, onde ele vai matar os caras que são ruins, e tá tudo bem porque os caras são ruins. Mas eu acho que, assim, todas as cenas que são de sexo, principalmente esse sexo não consensual, me deu uma sensação muito ruim, assim, de ler. A ponto de, assim, esse gatilho da mulher pedindo não e o cara simplesmente ignorando. Tipo, isso é uma coisa que você lê e dá uma sensaçãozinha ali de, meu Deus do céu, tipo, o que eu tô lendo, sabe? É ruim, é muito ruim. Então, sim, me preocupa as pessoas que gostaram. Tipo, foi um livro que eu li até o final. Foi um livro que eu li o segundo, porque eu precisava entender o que estava acontecendo. Mas, que nem eu falei, foi uma resenha muito difícil de trazer. Porque a minha opinião eu me senti mal lendo ele. Eu não recomendo, não recomendo. Assim, eu entendo se você tiver curiosidade depois de assistir esse vídeo e querer ler, tá no Kindle Unlimited, caso você queira ler. Tá os 3, né, os 2 livros e o conto. O conto eu me recusei a ler, eu falei, não, chega, já tá bom. Mas os 2 livros são livros que eu li extremamente rápido, com a necessidade de acabar logo. Porque eu tava tão incomodada que eu fiquei assim, eu preciso terminar. Tipo, eu não quero parar no meio do caminho, eu quero terminar esse livro, mas, pelo amor de Deus, passa rápido. Assim, só pra finalizar, acho que é um livro que traz muitas cenas explícitas de sexo. E as cenas são até bem escritas, assim, tipo, não vou falar que, nossa, meu Deus, que cena bosta. Tem algumas que são meio esquisitas, mas a cena até é bem escrita. Só que tem muitas coisas que são explícitas que vão te fazer mal. Então tem esse caso do estupro, tem toda a parte do tráfico humano, das cenas que você vê das mulheres sendo maltratadas, das crianças sendo maltratadas. Então, as cenas são explícitas, sim. No primeiro livro eu acho que tem menos, acho que o segundo livro é um pouco mais pesado nesse quesito. Só que é isso, o primeiro livro ele é muito mais pesado nessa parte do sexo não consensual. E o segundo livro, ele é muito mais pesado nessa parte do como ela tá sobrevivendo a esse tráfico humano. Acho que o foco do segundo livro é um pouco diferente, mas esse foco do primeiro livro nessa relação construída com essa base extremamente problemática, pra mim foi muito difícil. Eu falei que eu ia trazer a minha opinião, por isso que eu trouxe todo o resumo do livro primeiro. Mas é isso. Espero ter ajudado. Se você tava afim de ler esse livro, e se você ficou mais afim, ou se você resolveu desistir de ler esse livro, eu queria que você me contasse aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Porque, assim, é a primeira vez que eu faço um vídeo muito longo. É isso. Bom, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau!